possam ver aí. Olha lá. Então, muito bem. Hoje, na Sala do Saber, nós temos um tema especial, que é o tema da Bíblia. Hoje vamos falar um pouco da Bíblia, né? Esse livro, ó, maravilhoso aqui. Tá vendo aí? Estou segurando aqui, acho que vocês estão vendo o meu quadrinho ali, né? Muito bom. E aí nós vamos falar então sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro diferente, né? Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca. Quando nós falamos de Bíblia, nós estamos falando de uma biblioteca que tem aí 66 livros. Olha que coisa maravilhosa, né? 66 livros que fazem parte da Bíblia. Nós temos 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento. E esses livros aí do Antigo Testamento, eles foram escritos em hebraico, e os livros do Novo Testamento foram escritos em grego, né? Foi um período de 1.600 anos, cerca de 40 pessoas de todos os níveis culturais, né, intelectuais, sociais, que participaram aí. Tinha pescadores, tinham pastores de ovelhas, reis, né? Até rei participou aí, o rei Davi. Essas pessoas foram escolhidas e inspiradas por Deus. Nós vamos falar também desse conceito de inspiração e também de iluminação hoje dentro da Bíblia. Os livros da Bíblia não estão em ordem cronológica, né? Quando a gente pega lá, é claro que você vai ler, por exemplo, Gênesis e depois Apocalipse, eles não estão em ordem cronológica de escrita. Quer dizer que Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito e Apocalipse não foi o último a ser escrito. Mas, na realidade, o primeiro livro da Bíblia que foi escrito foi o livro de Jó. E depois, os demais livros, né, foram escritos também por Moisés, o Pentateuco, e assim os livros foram sendo produzidos durante esses 1.260 anos. E o último foi o Evangelho de João, já no final do primeiro século. E nós temos algumas, assim, a própria Bíblia traz algumas revelações importantes para nós. Por exemplo, olha só, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quantas pessoas que não buscam a verdade, né? Que não paga caro para conhecer a verdade. E a verdade está diante delas. Muitas vezes essas pessoas têm uma Bíblia dentro de casa, mas não estuda a Bíblia, não busca conhecer. Então, conhecer a palavra de Deus nos traz a verdade. Olha aqui, o apóstolo Pedro ele traz aqui essa informação que ela é importante para nós, porque quando nós falamos que a Bíblia é um livro sagrado, e com certeza, né? Porque nenhum homem escreveu a Bíblia se não foi por intermédio do poder do Espírito Santo. Por isso que Pedro diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens ou de homem algum, mas os homens santos, aqui santos separados, né, separados por Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, essa é a diferença da Bíblia com qualquer outro livro. Você pode ler outros livros, existem excelentes livros, né? Eu também sou escritor. Se você não leu aí, né, o meu livro, quem sabe você tem a oportunidade de lê-lo. Nós temos as Crônicas do Anjo Gabriel e a Saga de Sofia, que são livros aí que têm ajudado muita gente. Você pode até se emocionar lendo um bom livro, mas só que o único que tem o poder de transformar vidas é a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. Esse transforma mesmo. E Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que coisa
fantástica, né? Pense um pouco. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. Você já ouviu algumas pessoas, talvez até cristãs, evangélicos, dizerem assim: não, o Antigo Testamento foi para os judeus e o Novo Testamento para os cristãos. Com certeza você já ouviu isso, né? Mas quando aqui Paulo ele está falando a Timóteo, que ele escreveu a Timóteo, ele está dizendo assim, ó, toda a escritura é inspirada, toda, Antigo e o Novo Testamento. Nós temos outra passagem aqui, e essa nos traz assim mais embasamento para dizer, olha, o Antigo Testamento também era para os cristãos na própria palavra de Jesus. Quando Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O Antigo Testamento não é um livro, né? Não são livros para os judeus ou escrituras para os judeus. Ao contrário, né? É para o povo de Deus. E, na realidade, testifica, o Antigo Testamento testifica de Jesus, fala de Jesus. Nós já estudamos sobre esse tema na igreja, em algum outro momento aqui na Sala do Saber, nós também vamos estudar sobre esses temas a respeito de Jesus e vamos falar aí como que essa palavra aqui reflete de uma forma muito poderosa. Em João 16, verso 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele foi o agente, né, que inspirou a pessoa da divindade, quem inspirou os profetas, os escritores a escreverem a Bíblia. Da mesma forma, quando nós hoje nós abrimos a Bíblia, nós temos a certeza que essa influência vai atuar em nossa vida, porque o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade, né? Verdade. Eu vou começar com essa pergunta aqui agora, vou fazer essa pergunta, e olha só, eu tenho certeza que você vai dar uma resposta diferente, mas vamos lá, vamos fazer essa pergunta. Satanás teme as Escrituras? Se você fizesse essa pergunta para vários cristãos, você acha que qual seria a resposta? Antes de eu dar a minha resposta, né? Resposta da Bíblia também, a resposta aqui, uma visão mais ampla. Observe, você já, quem sabe, já viu ou já ouviu falar de pessoas que vão expulsar o demônio, pega a Bíblia e coloca na cabeça da pessoa para expulsar o demônio. Não é assim? Não é verdade? Então essa pergunta assim, Satanás teme as Escrituras? A resposta é não. Você deve estar aí perguntando, mas pastor ficou louco. Como que não? Satanás, ele teme as Escrituras. Não teme. Me permita fazer aqui você visualizar essa seguinte imagem. Imagine Satanás. Quem que é Satanás? Satanás, na realidade, é Lúcifer, um anjo caído, né? Foi o primeiro anjo de Deus. Imagine esse anjo, né, que não é nem aquela figura grotesca que muita gente apresenta, né, de chifre, de metade híbrido, né, metade um animal e outra parte humana, tipo humano. Não, isso aí são figuras mitológicas que não tem nada a ver com uma verdade revelada na Bíblia. Ao contrário, Satanás é o anjo, inclusive, é o ser mais belo que Deus criou. Não que ele esteja tão belo assim, né, porque o próprio pecado está o deformando, mas ele ainda mantém muitos traços dessa beleza. Agora imagina Satanás, Lúcifer, sentado com uma Bíblia na mão, lendo a Bíblia. O que você imaginaria?
Seria possível isso? Se ele pegar a Bíblia na mão dele, não vai queimar a mão dele? A resposta é não, não vai. Vou fazer uma outra pergunta. Satanás, ele conhece a Bíblia? Olha só essa afirmação aqui de Ellen White no livro O Grande Conflito, página 518. Satanás é bem versado nas Escrituras e sabe como apresentar suas palavras de modo a servir aos seus propósitos. Parou para pensar? Então, o diabo, ele é versado, né? Essa palavra versado, ele é entendido, ele conhece as escrituras, ele sabe. Apesar dele conhecer, ele não obedece. Tiago diz isso, né? Quando Tiago diz assim, o apóstolo Tiago, ele fala assim: Você tem fé? Olha, imagina, Satanás também tem, né? Mas só que Satanás não obedece, porque a fé sem as obras, ela é morta. Da mesma forma, o conhecimento de Satanás das sagradas escrituras não serve para nada. Por quê? Porque na realidade ele só usa isso para distorcer, né? Distorcer a verdade para alcançar os seus propósitos. E qual que é o propósito de Satanás? Enganar as pessoas. E a própria Bíblia, com o apóstolo Paulo, ele diz assim que Satanás ele tem obreiros, pastores, como se fossem pastores de Cristo, igrejas como se fosse a igreja de Cristo. Nós sabemos que Babilônia, né, quando nós falamos de Babilônia em Apocalipse, capítulo 13, nós estamos falando de um poder que é um poder religioso e é um poder cristão. É um poder cristão, não é um poder muçulmano, não é um budismo, apesar que tudo isso pode fazer parte do pacote, mas o principal poder é quem? É o cristianismo, né? Mas é o falso cristianismo, o cristianismo apostatado. Como que você acha que Satanás ele mantém essas pessoas? Porque ele conhece a Bíblia. Agora, olha aquela visão que eu pedi para você imaginar. O anjo Lúcifer com a Bíblia, lendo e estudando a Bíblia. Isso é possível? Então, olha essa outra declaração aqui de Testemunhos Seletos, volume 2, página 103. Satanás é um estudante atento da Bíblia e conhece muito bem as passagens que pode usar para enganar as pessoas. Você já tinha visto essa passagem? Você já imaginou? E aqui nós podemos usar, não é, essa afirmação de duas formas. Veja, Satanás é um estudante atento. É um estudante atento, ele não é só um estudante atento, mas ele é um estudante que ele conhece as escrituras porque ele tira tempo para estudar as escrituras. Você já parou para pensar o que eu quero dizer, não já? Se Satanás tira tempo para estudar as sagradas escrituras, nós não deveríamos tirar tempo para estudar, para conhecer? Vocês se lembram aqui que na nossa primeira live, né, nós falamos entre o como conhecer, né, a verdade e conhecer a mentira, porque a verdade você conhece ela muito bem, e quando você conhece muito bem a verdade, você sabe o que é mentira. Por que que Satanás ele estuda tanto as Sagradas Escrituras? Porque ele quer apresentar uma mentira para a humanidade de tal forma que ela pareça muito com a verdade, mas só que há elementos ali essenciais que ele coloca para poder destruir, para enganar, para matar as pessoas que estão seguindo essas seitas, né? Essas seitas que aparecem por aí, essas visões progressistas, muitas vezes, que aparecem por aí. Percebeu? Entendeu? Prestou atenção aí nesse ponto? Como é importante nós entendermos? Agora vamos derrubar um mito aqui. Qual que é o mito? O mito que eu estou aqui trabalhando é aquele mito
de que a Bíblia só por ela, né? Vamos pegar aqui, a Bíblia só por ela, se você tiver ela na sua casa, você abrir no Salmo 91 e você colocar ali na sua sala, e ali aquela Bíblia vai ficar ali com aquelas páginas amareladas, né? Porque não sai daquelas páginas, tem algum valor? Nenhum, nenhum. Você sabe por que que não tem nenhum? A Bíblia em si, ela só tem valor se ela for internalizada, se a pessoa ler, viver, aí ela tem poder. Ela tem poder para te transformar. Quando o estudante ele está buscando a verdade com humildade e se coloca sob o poder do Espírito Santo, diferente de Satanás, que ele pega a Bíblia, conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, mas não se submete ao poder do Espírito Santo, é claro que não vai se submeter. É, uma certa vez eu contei uma experiência num sermão, você vai se lembrar disso, de uma pessoa que foi expulsar um demônio, né, de uma pessoa, a pessoa estava endemoniada, foi expulsar o demônio e ali ela pegou a Bíblia e começou a ler o Salmo 91. Mas só que ela estava tão nervosa e ela não conhecia muito bem, ela não lia muito bem, né? Começou a ler mal e estava muito nervosa. E Satanás tomou a Bíblia da mão dela e falou assim: não é assim que você deve fazer, isso é uma vergonha. Falou desse jeito. Falou assim: o Salmo 91 é assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará à direita do meu Senhor, é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Olha só, o diabo, né? Ensinando o cristão a como falar o Salmo 91. O que você acha disso? E você pode estar perguntando, mas pastor, então como que a Bíblia pode ser para nós um instrumento de poder contra o diabo? É quando nós internalizamos. É quando nós vivemos o Salmo 91. É quando essa verdade ela está em nossa mente, em nosso coração. Quando a Bíblia realmente ela faz parte da nossa vida diária, quando nós estudamos, quando nós permitimos que o Espírito Santo que acompanha as Sagradas Escrituras nos transforma. Porque não adianta nada, queridos, olha, ter um estudo bíblico, ser batizado, pertencer a uma igreja e continuar na velha vida, no velho homem. Não adiantou nada, não está acontecendo nada, não está havendo uma transformação. E como eu posso saber que eu estou sendo transformado, né? As pessoas em nossa volta vão dizer isto. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que me dizem isso, que me falam sobre isso, pessoas recém-batizadas, que as pessoas chegam para ela e dizem assim: olha, como você tem mudado, né? Como você mudou, como você é uma pessoa mais calma, como você é uma pessoa mais dócil, como você é uma pessoa tão dedicada, você é uma pessoa amorosa. E é impressionante, né? Porque a gente não percebe até o contrário, queridos. Porque quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nós sentimos a nossa debilidade, a nossa pequenez, né? A nossa fraqueza. Nós percebemos o nosso pecado. Não é assim que Paulo ele dizia? Não é? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que não quero fazer, acabo fazendo. Ele percebia o quanto ele era ruim, o quanto ele era ruim. Eu vi um vídeo essa semana que eu achei muito interessante de um menino, um americano, né, um adolescente, um pré-adolescente, podemos dizer aí, volta entre os seus 10 e 12 anos de idade. Ele estava andando de skate e ele caiu, ele ficou então desacordado, levaram ele ao hospital e quando ele acordou, ele começou a conversar ali com sua mãe estava filmando ele, tinha umas enfermeiras ali ao lado, e ele começou a dizer que ele estava com muita saudade do seu pai havia morrido há um ano atrás. Ele estava dizendo: estou com muita saudade do meu pai, eu amo meu pai, estou com muita saudade dele. E de repente ele para o olhar, ele olha fixo para o alto
e ele diz assim: Jesus está aqui. Olha como Jesus é lindo, olha os olhos de Jesus. Ele começa a descrever Jesus com aquele sentimento, lágrimas correm em seus olhos, né? E ele começa a conversar com Jesus, ele e a mãe gravando, né? Aquela cena, e ele diz assim, ele fala assim: Jesus, quando o Senhor vai voltar? Eu estou com saudade do meu pai. Quando que o Senhor vai voltar? Eu amo meu pai, estou com saudade do meu pai. Jesus, volta logo, Jesus. E ele começa a dizer, aí de repente ele começa assim: não, não vai embora, não vai embora, como se ele estivesse vendo ele ali. Mas tem uma fala dele, dessa criança, que me fez pensar que realmente ela estava tendo aquela visão. Sabe qual foi? Eu sou mau. Senhor Jesus, me perdoa porque eu sou um menino mau. Olha só, reconheceu, não é? A sua natureza, reconheceu a sua natureza, e a mãe dizendo: não, você é só uma criança, não fala isso. Ele disse: não, eu sou mal para minha mãe, eu sou mal para as pessoas, eu sou mal. Jesus, me perdoa. Olha só que impressionante, não é? Sabe, quando a gente tem esse contato com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo age em nossa vida, atua na nossa vida, não nos traz êxtase, não nos traz, não é, alegria, aquela alegria motivadora. Ao contrário, a gente dá vontade de chorar, porque nós entendemos que nós somos falhos e nós estamos diante de um ser tão maravilhoso. Foi assim que aconteceu com Pedro, né? Quando Pedro reconheceu a divindade de Jesus, ele disse: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem muito pecador, muito pecador. E Paulo, ele dizia isso: eu sou um dos principais pecadores. Olha só, é assim que funciona, né? A Bíblia, o estudo da Bíblia precisa nos mudar, precisa nos impactar, e a gente tem que ter essa preocupação, precisamos ter essa responsabilidade de procurarmos estudar a Bíblia. Podemos deixar mais as mídias sociais, todos nós, me incluo aqui, a gente tem que procurar. Eu sei que não é fácil deixar mais as mídias sociais e dedicar mais tempo à Bíblia. Eu estava vendo um vídeo sobre um batismo lá na África, quando aquelas pessoas aceitam, sabe, o evangelho, como aquelas pessoas aceitam o batismo. Ali está tendo um Pentecostes, centenas de pessoas estão aceitando a Jesus, estão sendo batizadas. São aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que mal têm a comida. Quando elas recebem uma Bíblia, elas recebem como se fosse o maior tesouro na vida delas. E eu fiquei imaginando, mas por que que isso está acontecendo? Sabe por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Será que talvez lá não tem nada que esteja impedindo ela de ter esse relacionamento, né? Essa pessoa de ter esse relacionamento com Deus? Será que não? A gente tem que imaginar isso, né? Pensar sobre isso. Meus queridos, agora vamos entrar num tópico aqui maravilhoso, que é o tópico de como estudar a Bíblia. Nós precisamos, quando nós pegamos a Bíblia, responder, né? Pegamos a Bíblia, nós temos que, ao abrir a Bíblia para estudar, nós temos que responder as seguintes perguntas. Isso que vai ajudar você a entender. Primeiro, entender a estrutura da Bíblia. Quando você pega a Bíblia na sua mão, você já compreende, sabe o que é o Antigo Testamento, sabe o que é o Novo Testamento, sabe o que é o Pentateuco. Não, isso aqui é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros de Moisés. Esses livros aqui são os profetas maiores, os profetas menores, que é o livro do Salmo, e Salmos. Esse aqui é Provérbios. Então, você consegue já entender. Isso aqui são os 4 evangelhos, são as cartas paulinas, não é? E as cartas de João, carta de Pedro, as cartas, né, de Pedro. A partir do momento que eu tenho essa noção, que eu entendo como se divide a Bíblia, e eu
agora eu preciso, ao estudar, eu tenho que fazer algumas perguntas. Quem escreveu? Então, essa pergunta, primeira pergunta, quem que escreveu? Li um texto da Bíblia, nós vamos nos aprofundar mais aqui. Quem escreveu? Faço essa pergunta. Depois, quando escreveu? Por que isso é importante, quem escreveu e quando escreveu? Porque é importante para você saber o contexto, né? A gente tem que entender o contexto para aplicar o princípio para nós, porque às vezes aquilo que foi escrito não se vai adequar a nós. É claro que aí são mais relacionados àquilo que foi escrito para aquele povo naquele momento. Ah, onde escreveu, por que escreveu, para quem escreveu. Então, são essas perguntas que você precisa fazer, e a partir do momento que você contextualiza, né, aquilo que você está lendo, isso vai ajudar melhor a sua compreensão. Agora vem como estudar. Como eu posso estudar a Bíblia? Tem duas formas de estudar a Bíblia. A primeira é aquela que você, claro, fez, né, para chegar à igreja, aceitou a verdade, alguém te deu um estudo bíblico. Então, é uma forma que nós temos de estudar a Bíblia, que é por tema. Isso é uma forma muito simples de estudar. Eu vou pegar um tema, eu tenho vários textos bíblicos, e eu pego esses textos bíblicos e vou lendo e vou compreendendo essa verdade. Depois, esse é um tema. Agora, existe um outro tema, que é por perícope. O que é perícope? Perícope é uma passagem ou um trecho específico das Escrituras que forma uma unidade completa de sentido. Isso que é importante, né? Às vezes, quando estou lendo alguma coisa, eu preciso ler todo o contexto, né? Porque senão eu tirar algo fora do contexto, eu não vou entender. Se eu ler só um verso, e esse verso, às vezes, ele pode estar fora do contexto. Então, eu tenho que entender desde o início o que o autor começou a dizer, para fazer uma análise daquilo que ele escreveu e compreender aquilo que foi escrito. A Bíblia ela tem duas formas, né? Que ela foi escrita, é a forma literal e forma simbólica. Então, forma simbólica nós encontramos muito nos livros de profecias do Antigo Testamento, inclusive no Apocalipse. O livro total no Apocalipse, a maioria dos seus textos, a maioria está em simbologia. Como eu vou entender? Para eu entender esse texto, eu preciso das chaves de interpretação. Como que eu vou entender as chaves de interpretação? Eu preciso lá do Antigo Testamento, né? Nós, como adventistas, sabemos muito bem isso. É como você pega aquele texto lá da Bíblia, lá de Apocalipse 12, verso 17, que fala assim: o dragão irou-se contra a mulher. Mano, dragão? Mas nem existe dragão, que negócio é esse? Mas é um símbolo, e o próprio Apocalipse vai falar que o dragão é a serpente, que é a antiga serpente, que é Satanás. Ah, então beleza. Toda vez que na Bíblia aparecer dragão, serpente, eu entendo que é Satanás. E igreja? É a mulher, entendeu? A mulher, né? Melhor dizendo, e a mulher é a igreja. Então, a igreja. Agora ficou mais fácil. Satanás ficou irado com uma igreja, a igreja remanescente, e foi fazer guerra com a sua semente. Semente? Que semente? Seus descendentes. Ah, os seus descendentes. Quem são os seus descendentes? Aqueles que fazem parte da igreja. Então, uma passagem, um tema específico das Escrituras, forma uma unidade completa de sentido. Você já ouviu falar no alfabetismo funcional? Talvez já ouviu, né? Alguém dizer assim: olha, esse é um analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquela pessoa que ela lê, mas ela não entende, ela não compreende. Daí a necessidade de termos orientação, né? A gente pode ter orientação. E o Espírito Santo vai te ajudar muito. Eu conheço muitas histórias de pessoas, por exemplo, que aprenderam a ler, né, estudando as Sagradas Escrituras. Quais ferramentas eu posso usar? Então, você vai estudar a Bíblia. Você fala, não, eu quero estudar aqui um tema, né? Vamos estudar um tema, eu quero estudar um trecho. Você pode usar estas ferramentas aqui, olha, dicionário bíblico, né? Eu tenho aqui
na minha frente, né? Eu tenho minha biblioteca aqui. Eu tenho vários, no caso, dicionários, eu tenho enciclopédia e tenho também comentário. Comentário bíblico vai te ajudar bastante. Então, o comentário bíblico, principalmente o comentário bíblico adventista, você até encontra online. Você encontra online. Se você procurar, colocar aí no Google, procurar assim, comentário bíblico adventista, você vai achar online e você pode então procurar. Olha, eu quero ler, por exemplo, um texto lá de 1 João. Ou não, eu vou ler lá João capítulo 1, verso 1. O que que quer dizer isso? No princípio era o verbo estava com Deus. Eu vou nesse comentário bíblico e ali o comentarista, ele vai comentar, ele vai abrir esse texto assim de uma forma bem ampla para você compreender melhor. Então, o comentário bíblico, ele ajuda muito. Você pode ter, bom, o dicionário, né, vai te ajudar porque você tem palavras que você não compreende na Bíblia. Às vezes uma palavra mais mais assim, mais antiga. Você vai dizer, ah, mas o que que quer dizer essa palavra aqui? O que que é uma circuncisão? Um exemplo, né? O que quer dizer circuncisão? Ah, eu nem sei o que que é circuncisão. Então eu vou pegar lá no dicionário, vou lá na palavra circuncisão e ela vai dizer o que que é. Você também pode usar um Antigo Testamento e um Novo Testamento interlinear. O que que seria isso? Deixa eu pegar um aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Esse que eu tenho aqui é do Novo Testamento, vendo? Esse é do Novo Testamento. Esse é um comentário interlinear do Novo Testamento. Aqui eu tenho o grego e o português. Então, eu tenho o texto bíblico, eu tenho como foi escrito em grego, e eu tenho também a transliteração, a tradução, né? Transliteração para o português. Então, e tem também o interlinear, que é o interlinear do Antigo Testamento, que é hebraico e português. E aí, é claro, já é um estudo já mais aprofundado, né? Você não precisa estudar desta forma, porque isso vai lhe dar muita dor de cabeça, claro, vai te tomar um bom tempo, mas se você tem desejo de aprofundar, esse já é um estudo já mais teológico, né? Mas se você tem essa vontade de aprofundar os seus estudos, conhecer bem a Bíblia, olha, muito bom investir aí nessas ferramentas. Versões diferentes da Bíblia pode te ajudar. Talvez você lê um texto numa versão e você não compreende. Se você lê aquele versículo, você não entendeu, mas está difícil para entender. Peraí, eu vou pegar numa versão diferente. Qual que é a versão diferente? Você pode pegar uma versão da nova tradução na linguagem de hoje, né? Ou na nova versão internacional, que são versões mais contemporâneas. Isso vai ajudar você a entender melhor aquele texto. Talvez você lê vários textos em várias versões, te ajuda a compreender melhor. Eu não coloquei aqui, mas você tem uma outra ferramenta excelente, mas precisa saber usar. Precisa saber usar, porque pode ser um perigo, né? É o Chat GPT. Esse é muito bom, que é a inteligência artificial. Existem vários hoje aí gratuitos e você pode perguntar para ele e ele vai dar completamente a interpretação. Mas você precisa tomar o cuidado quando você fazer a pergunta, você vai ter que saber formular a pergunta, né? Por exemplo, eu quero saber qual que é a visão bíblica de acordo com a interpretação adventista de Apocalipse capítulo 13, verso 10. Aí você coloca lá. Aí ele vai lhe dar a interpretação adventista. Se você não colocar que é a visão adventista, ele pode lhe dar outras visões. Existem várias, né? E a visão e a inteligência artificial, ela não vamos supor, ela não raciocina, ela não sabe o que que você quer. Então, simplesmente ela vai jogar para você, talvez, algumas visões. Eu me lembro quando comecei a usar essa inteligência artificial, que é uma mão na roda, ajuda muito você
tem uma resposta muito rápida para quem conhece e sabe e ajuda bastante. Mas eu me lembro quando eu comecei a estudar, eu coloquei um texto para ele, para ela, né, para a inteligência artificial. Eu fiz uma pergunta: qual é a condição do homem na morte? A primeira pergunta que eu fiz para o ChatGPT para saber. E aí ele deu ali a visão, que é a visão mais comum, né? Que a pessoa, quando morre, vai para o céu, ou se ela foi uma boa pessoa, se ela foi uma pessoa para o inferno. Aí eu refiz a pergunta. Eu disse assim: de acordo com o texto de Provérbios e de Eclesiastes, capítulo 9, verso tal, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 7, qual é a condição do homem na morte? E aí eu nem coloquei a visão adventista, né? E o que que aconteceu? Ele me deu toda a visão bíblica, né? De que a pessoa foi feita do pó da terra e que a pessoa, quando morre, o fôlego de vida, que é a respiração, volta para Deus e o corpo se transforma em pó novamente e a pessoa fica num estado de inconsciência, que no Novo Testamento é chamado de sono bíblico. Olha só. Eu não coloquei qual é a visão adventista, eu só pedi para a inteligência artificial me dar uma resposta de acordo com uma Bíblia, de acordo com o texto bíblico, entendeu? E aí sim, ele me deu a resposta correta. O último ponto, queridos, é esse: ser iluminado. Qual que é a diferença entre ser inspirado e iluminado, né? Isso para você pegar bem e segurar bem. Quando você, por exemplo, vai orar para alguém que vai pregar, nunca diz assim: Senhor, inspire o pregador desta manhã. Não, não, essa não é a forma correta. Senhor, ilumine o pregador desta manhã. Por quê? Inspirar são profetas, só profetas que recebem inspiração. Nós não somos profetas. Nós recebemos iluminação, entendeu? O mesmo Espírito que inspirou os profetas ilumina aqueles que vão agora ler a profecia, estudar a Bíblia. E isso aí nos ajuda bastante a entender. Uma pessoa não precisa ter um QI muito alto. Uma pessoa não precisa ter, né, ser uma pessoa com uma faculdade, com estudo superior. A pessoa ela só precisa ter vontade. Até mesmo, eu já disse aqui, até mesmo pessoas que mal sabiam ler, elas aprenderam a ler, lendo a Bíblia. E eu digo para vocês, eu conheci já, nesses meus 35 anos de adventista, eu conheci pessoas simples, humildes, que tinham pouco conhecimento secular, mas tinha um conhecimento da Bíblia extraordinário. E isso é o que faz a diferença, meus queridos, isso é o que faz a diferença. Então, eu quero fazer aqui um apelo